Glória a Deus. A paz do Senhor. Uma boa tarde a todos. Mais uma vez, por meio deste vídeo, por meio deste canal, passando aqui para compartilhar uma palavra ao seu coração. Palavra essa que eu tenho a certeza que vai edificar muito a sua vida e te abençoar. A palavra de hoje para este fim de semana se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 3 e vamos até o versículo 14. Evangelho do livro de Mateus, capítulo 24. Vai dizer assim, versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os seus discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe disseram, ou lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aleluia! O texto que ora lemos, queridos, vai falar sobre o final dos tempos. No capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 24, e que se estende até o capítulo 25, vai ser considerado e tido aqui na nossa Bíblia como o sermão profético, ou o sermão escatológico de Cristo, onde o Senhor ele vai trazer revelações acerca do fim dos tempos e acerca daquilo que vai se suceder antes da sua vinda, antes do grande dia do Senhor, antes do arrebatamento da sua igreja, antes de nós recebermos a coroa da vida. Aleluia! E aqui, no capítulo 24, a partir do versículo 23, Jesus estava agora assentado no Monte das Oliveiras. Jesus, ele havia saído do templo. E aí os seus discípulos estavam mostrando as maravilhas das construções, ou da construção do templo que foi reedificado pelo rei Herodes. E aí, Jesus vai falar que não ia ficar pedra sobre pedra. Então, chegando agora ao Monte das Oliveiras, Jesus assentado, os seus discípulos, os mesmos discípulos que estavam com ele, que haviam saído do templo, começam a indagá-lo de quando será a sua vinda e que sinal acontecerá. E aí Jesus, ele vai explicar agora aos seus discípulos e dizer que essas coisas vão acontecer e qual sinal lhe será dado acerca da sua vinda. É claro que aqui no capítulo 24, por exemplo, vai se estender uma série de parábolas. Só no capítulo 24, Jesus vai falar, depois do verso 15, da grande tribulação. No verso 29, vai falar da vida do Filho do Homem. Vai falar da parábola da figueira. Vai exortar em relação à vigilância. E vai falar da parábola do mordomo fiel e infiel. Só que vamos atentar agora, por enquanto, só o versículo 3, do versículo 3 ao versículo 14, onde Jesus falou:
E é interessante, irmãos, que Jesus vai dizer que acerca do fim dos dias e dos sinais que vão se sucederem, é interessante que ele vai falar o seguinte, que em primeiro lugar, ele vai dizer que muitos vão aparecer em seu nome dizendo ser o Cristo, alegando ser o Senhor, se passando por Cristo, e enganarão a muitos. Muitos vão surgir pregando ser o próprio Filho de Deus, e muitos serão enganados. Por quê? Porque não deram ouvidos, podemos destacar assim, ao Evangelho, a palavra de Deus, a palavra da verdade. Ignoraram acerca de Cristo Jesus. Pessoas, creio eu, que vão estar tão instáveis emocionalmente, ou tão voltadas para muitas coisas, que não vão se atentar às palavras do Senhor Jesus Cristo. Não vão dar ideia e nem consideração à pregação da palavra de Deus. E aí, quando falsos profetas aparecerem e alegrando seu Cristo, vão acreditar. Porque terão um alto poder de persuasão e até sinais farão. E aí muitos serão enganados. Não terão discernimento para avaliar os frutos. Em segundo lugar, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Se nós formos avaliar que desde os dias da ascensão de Cristo para cá, nós vimos pela história muitas guerras, muitas perseguições, muitas incursões. Nós vimos lá a igreja quando foi perseguida. Nós vimos também ao longo da história recente a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, vários conflitos. Nós temos aí agora, recente, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Tudo isso, queridos, são sinais que apontam para a vinda de Cristo, que confirmam a palavra de Cristo. Vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras. Então a gente percebe que tudo isso que acontece hoje, que houve na história passada e que acontece no nosso tempo, confirma a palavra de Jesus. Mas ainda não é o fim, disse o Senhor. Ainda não é o fim. Não se assuste, porque ainda não é o fim. Em terceiro, haverá fomes e terremotos em vários lugares, catástrofes, tremores e fome, escassez, miséria, ocasionada muitas vezes pelas guerras e também pela avareza que está no coração dos homens, de sempre quererem mais e mais e mais e mais, e aí movidos pela avareza, movidos pela paixão ao dinheiro, pela paixão às riquezas, privam aqueles que são dignos, que têm o direito de receberem o que é justo. Então haverá fome e terremotos em vários lugares. E isso é o que acontece nos nossos dias. Aconteceu no passado, ocorre hoje. Quantas pessoas hoje que estão na Ucrânia estão passando fome? Estão em miséria devido à guerra que lá se instaura? Quantas pessoas em outros lugares estão passando necessidades por causa, muitas das vezes, de um acontecimento climático, seja por um furacão, tsunami, terremotos, vulcões,
e também pela insegurança e pela corrupção dos homens. Vários são os motivos que vão ocasionar tudo isso que nós estamos lendo aqui. Mas tudo isso é o princípio das dores. E aí, em quarto lugar, os cristãos, os discípulos, serão entregues à morte, serão maltratados, serão perseguidos e serão odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus, por pregarem essa palavra, por testemunharem essa palavra, por testemunharem a vida de Cristo Jesus. Isso Jesus está dizendo aos seus discípulos naquele momento e a todos aqueles também que passarão a crer pela pregação deles. Vai dizer o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12, se eu não me falha a memória, que todos aqueles que decidirem seguir a Cristo piedosamente serão perseguidos, padecerão perseguições. E aí está dizendo, vocês serão maltratados e eles os matarão, serão odiados por todas as nações, tudo isso por causa do meu nome. Então a gente entende, queridos, que não tem como ter uma amizade entre o mundo e a igreja, os filhos de Deus e os filhos do diabo, o reino de Deus e o reino das trevas. Não tem como ter junção, porque por causa da pregação da palavra, por causa de Cristo, nós seremos odiados. É isso que nos está falando, por causa do meu nome, vocês serão entregues e serão odiados. Mas não para por aí. Nesse mesmo tempo, muitos hão de se escandalizar. E aqui é um outro ponto. Quinto, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A falta de afetividade, de amabilidade nas pessoas vai ocasionar, gerar traições, ódio, escândalos. A falta de temor a Deus, o acúmulo de maldade, de pecado, fará com que as pessoas não mais sintam afeto natural uns pelos outros, nem pelos da sua família e nem pelos de fora. É o que ele está falando. Muitos vão escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E aí, em sexto, versículo 11, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos nesse mesmo tempo. Quantos falsos profetas têm surgido, têm se levantado nesses últimos dias? Os apóstolos enfrentaram isso no seu tempo. Basta você meditar na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 4 de 1 João. Muitos perseguidores da igreja, muitos falsos mestres. Medita em 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo também capítulo 3. É só meditando nessas cartas. Coríntios, a segunda carta, Paulo foi combatido pelos irmãos que se infiltraram na igreja. Medita, capítulo 10, capítulo 9, capítulo 11. Então, nós vemos, queridos, que eles eram perseguidos. Os discípulos foram perseguidos. E não é assim hoje, diferente. Haverá também enganação e perseguição também por causa dos falsos profetas. Houveram muitos falsos mestres e falsos profetas no povo de Israel, entre a nação.
E os apóstolos combateram veementemente as heresias. Vai dizer o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, que haverá falsos mestres pregando heresias destruidoras. E aí atraindo muitos para si. Jesus me falou sobre isso. E fala também aqui mais uma vez agora. Falsos profetas. E enganarão a muitos. As pessoas não vão ter discernimento para avaliar o que é uma falsa pregação, uma falsa profecia, um falso profeta, do verdadeiro profeta do Senhor, do verdadeiro homem e mulher de Deus. Capítulo 7, por exemplo, de Mateus, desse mesmo livro que nós estamos fazendo uso, a partir do versículo 15 ao versículo 20, Jesus já fala sobre os falsos profetas. E vai dizer que não tem como uma árvore boa produzir frutos maus e uma árvore má produzir frutos bons. Não tem como, irmãos, de espinheiro colher uvas e figos de ervas daninhas. E isso está falando acerca dos falsos profetas. Não terão discernimento para poder avaliar o fruto, as suas obras, os seus atos. E aí serão enganados por esses falsos profetas. Não darão e não terão discernimento para avaliarem que as pessoas que muitas das vezes falam de Deus, falam sobre Deus, falam sobre Jesus e na verdade não têm Deus nos seus corações. Não servem a Jesus com fidelidade. Falsos profetas enganarão a muitos. E aí, em sétimo, versículo 12: por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, o aumento de maldade, o aumento de iniquidade fará com que o amor se esfrie. As pessoas não terão mais compaixão umas das outras. Não terão mais afetividade umas pelas outras. E aí, o amor vai se esfriar. As pessoas serão mais, serão egoístas, arrogantes, egocêntricas. E tudo isso porque o amor estará se esfriando. Mas Jesus vai dizer: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aquele que, apesar de tudo isso, de todos esses acontecimentos, se permanecer fiel, firme, aleluia. Como vai dizer lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus ali falando sobre o fundamento, casa na areia, casa na rocha. Aqueles que ouvirem as palavras do Senhor e se manterem firmes serão salvos. Aqueles que se manterem fiéis, constantes, buscando a Deus, temendo a Deus, firmes, apesar de tudo isso, continuar pregando o Evangelho, praticando boas obras, adorando a Deus no seu coração, santificando a Cristo no seu coração, será salvo. Permanecendo até o fim, será salvo. Não importa se você vai caminhando ou se arrastando, mas se você se permanecer firme, você será salvo. E aí, em último, em oitavo: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. O evangelho será pregado, testemunhado, vivido em todos os lugares. Não só como proclamação para arrependimento, mas também como sentença. Porque a todos aqueles que não ouvirem o Evangelho, não quiserem dar ouvidos à palavra de Deus, servirá como sentença, como testemunho de que ouviu a palavra,
ouviu o evangelho, mas não quis dar ouvidos à palavra de Deus. Todas essas coisas acontecem e continuarão acontecendo. Tudo que foi falado. Porque são sinais que apontam para a vinda de Cristo. Apontam para o retorno do Senhor. E nós temos que receber essa palavra com temor, com tremor e também com alegria. Porque isso trata e fala da nossa esperança. Porque a esperança do crente, a esperança da igreja está justamente do retorno do Senhor, quando Ele virá e buscará a sua igreja. Então que essa palavra, ela venha não só gerar cada vez mais no seu coração temor e tremor, mas também alegria pelo retorno e pelo dia do nosso grande Deus, o Senhor Jesus Cristo. Saiba que o Evangelho está sendo pregado e que você seja cada vez mais motivado a fazer a obra de Deus e pregar o Evangelho, porque Ele vem. Se nós avaliarmos na história e no tempo presente que estamos vivenciando, veremos que tudo isso está acontecendo como sinal apontando para a vinda do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo venha falar cada vez mais ao seu coração. E que você venha tecer aqui o seu comentário. Eu estarei postando esse vídeo no Facebook e também no meu canal no YouTube, Adriano Júnior, a qual também eu convido a você a fazer parte, a se inscrever, a curtir, a ativar o sininho de notificações para que você venha receber mais conteúdo e que você venha também lá comentar. Que Deus te abençoe. Que todos venham desfrutar de um excelente sábado para a glória de Deus, em nome de Jesus.